Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Mais um domingo que nós estamos nos reunindo espiritualmente, virtualmente. Para mim tem sido dias muito difíceis, pela saudade que estou dos irmãos, de poder estar junto, abraçá-los, de poder conversar pessoalmente com todos vocês. E tem sido realmente assim um período bem especial, esse afastamento tem nos levado realmente a experiências das mais diversas, tanto no nível humano quanto no nível espiritual. Nós precisamos, irmãos, nesse tempo, ter discernimento desse tempo, discernir as coisas, pedir muito a ajuda do Espírito Santo para podermos nos localizar, nos pontualizar nas coisas que necessariamente precisam serem discernidas. Jesus, ele reclamou muito do povo naquela época, do povo de Deus, dos judeus, porque eles, inclusive aqueles que eram religiosos, eles pensavam mais em ser do que em ter, ou melhor, eles queriam ser mais vistos, queriam ser mais privilegiados, queriam ser mais vamos dizer assim, senhores da situação, do que ter de fato a presença de Deus, do que ter de fato o discernimento daquele tempo que eles estavam vivendo. E essa falta de discernimento muitas vezes, assim como levou aquele povo a perder, eles perderam a oportunidade que Deus havia dado a eles, através da vinda do Senhor Jesus Cristo. E nessa perda de oportunidade, muitas coisas eles deixaram de experimentar. E nós não podemos andar pelo mesmo caminho ou ter essa mesma falta de discernimento, até porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Eles tiveram Jesus diretamente com eles, para falar, para apresentar o reino de Deus, para trazer explicações das mais variadas para eles, e eles não entenderam. E Jesus reclamou disso, Mas a verdade é que eles perderam aquilo que de mais precioso, o homem podia ter, que foi realmente o conhecimento do verbo da vida, daquele que estava entre eles, encarnado, daquele que estava realmente, vamos dizer assim, trazendo uma boa notícia, trazendo uma esperança, trazendo uma vida, uma palavra de vida eterna, e eles não reconheceram Jesus. Hoje, a igreja do Senhor Jesus hoje precisa, de alguma maneira, também discernir aquilo a que nós fomos chamados, aquilo a que nós fomos, vamos dizer assim, vocacionados. Nós estamos vivendo um tempo em que, se nós perdermos, como eles perderam, a oportunidade de exercer a vocação a que foram chamados, nós também, vamos dizer assim, seremos substituídos, seremos trocados, Tem um hino, que eu já falei nisso, tem um hino que a gente canta, que não passe de nós, que não seja preciso que se levante uma outra geração e tudo mais. Então nós temos que discernir os tempos. Eu queria ler o texto que está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 4 e 5, que diz assim: E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas. Aí Pedro estava falando já à igreja, falando para aqueles que eram convertidos. Vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, nós estamos vendo, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que exige do cristão, exige daquele que tem realmente o discernimento das coisas, exige uma postura, exige uma alocação, da sua alma, do seu espírito, do seu coração, para as coisas que Deus nos chamou. Esse texto diz aqui: e vós também como pedras vivas sois edificado casa espiritual.
Quando diz sois edificados, nós podemos substituir, e vós também, pedras vivas, sois chamados, né? Sois chamados, sois vocacionados, casa espiritual e sacerdócio santo. Eu quero me ater um pouquinho na questão do sacerdócio. No culto passado, nós falamos a respeito, na mensagem que dei, eu falei a respeito dos elementos que eram necessários para nós alcançarmos descanso. Por que nós estamos falando isso? Porque nós, de alguma maneira, sabemos que o nosso descanso eterno virá quando nós estivermos com o Senhor definitivamente. Entraremos no descanso eterno. Mas hoje nós temos a oportunidade de entrar no descanso, enquanto estamos aqui nessa terra, de nós estarmos não só entrando no descanso, mas estarmos provendo através da vocação que fomos chamados, sacerdotes, né, para ministrar, com autoridade, né, como diz esse texto aqui de 1 Pedro, né, como sacerdócio santo, para oferecer de sacrifício. Né? Então, nós vamos ver que nesse texto, ele basicamente ele conclui aquilo que nós falávamos na outra mensagem, da importância que nós temos justamente de ministrarmos, né, ou melhor, de recebermos a ministração do nosso sumo sacerdote sobre as nossas vidas. Como é importante que nós sejamos ministrados por Jesus. E esse ofício, nós sabemos, ele pertence hoje ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, né? Esse ofício ele é tão importante que Pedro nos diz que nós fomos chamados para isso, né? E eu gostaria de falar sobre, hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, o que é ser um sacerdote. Nós precisamos ter esse conhecimento para podermos ter aquela segurança, termos aquela postura, né, nesses tempos de crise, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de instabilidade social, política, né? Nós estamos vendo aí a previsão de futuro bastante complicada com relação a empregos, com relação à segurança, com relação à saúde, enfim, com todos os níveis da nossa vida humana. Nós estamos vendo um tempo que não tem assim muita perspectiva de coisa boa, né? Mas e nós cristãos? Como é que nós ficamos nisso? Nós temos uma outra visão e uma outra posição, né? Então, ser chamado para ser sacerdote não significa que é o pastor, o evangelista, o diácono, né? Mas Pedro diz que são todos aqueles que são edificados como pedras vivas, né, em Cristo Jesus, que é a pedra de esquina, a pedra principal. Então, eu definiria, né, sacerdote, isso é uma ênfase minha, que sacerdote é aquela pessoa que resiste à morte e ministra a vida. Então, como é importante para nós, nesse tempo, porque o que acontece, irmãos? Nós temos ouvido muito nesses dias sobre morte. As notícias são constantemente falando sobre a quantidade de pessoas que estão morrendo pela pandemia, e nós sabemos até que há um certo exagero nisso, eu não tenho dúvidas disso, né? Porque por trás disso nós estamos já conhecendo que existe uma manipulação muito grande, né? Manipulação política. Eles estão aproveitando essa questão do vírus para manipular outras coisas, mas isso não é o nosso assunto. Mas isso também compõe um pouquinho a nossa postura como cristãos e como filhos de Deus, né? Vendo que os jornais, por exemplo, eles não falam de outra coisa. A gente liga a televisão, eu já não vejo mais televisão em jornal, eu não ligo mais para jornal, porque é o tempo todo falando de morte. É só morte, morte, morte. Então, vamos por parte um pouquinho para a gente poder entender bem essa nossa posição em Cristo. Nós precisamos ver a origem lá no Antigo Testamento para podermos discernir o presente. Eu costumo dizer que o passado é uma janela pela qual nós olhamos, né, as experiências passadas para poder viver o presente, tirar proveito para viver o presente, né? Então, naquele tempo no Antigo Testamento, os homens eles precisaram, né, de um altar e de um derramar de sangue. E nós vemos que aquilo ali foi uma instituição de Deus. Isso tinha o objetivo
de cobrir, ou melhor, de amenizar os efeitos do pecado pela justiça, né? Era um prenúncio, né, a derrota definitiva da morte, que seria vencida mais tarde por Jesus Cristo, né? Nós conhecemos essa figura e nós sabemos que Jesus Cristo ele foi, vamos dizer assim, aquele que ministrou, oficiou, e ele mesmo foi a oferta no altar que foi a cruz, para a remissão total, definitiva dos nossos pecados. Então o que acontece? O altar por si só, ele não oficiava a ministração. Não adiantava fazer só um altar, construir só um altar. Quando a gente vê lá Abraão construiu um altar, Jacó construiu um altar, Isaac construiu um altar, nós vemos que eles construíam um altar, mas eles apresentavam, eles ministravam, né, sacrifícios ao Senhor, adoravam, naquele tempo matavam-se animais, né, matavam um cordeiro, aspergiam o sangue sobre o altar. Então era um ritual que tinha esse objetivo de amenizar o efeito do pecado, né, na vida do homem, né? Então não adiantava nada se não houvesse alguém que ministrasse, se não houvesse alguém que fizesse o sacrifício. Então havia de ser alguém que compusesse e procedesse o empenho, né? A gente não adianta a gente querer ver de outra forma. Então esse empenho, essa administração, esse empenho, ela tinha um objetivo, ela tinha um poder ativo, né? E a morte ela era assim necessariamente detida temporariamente, né? E nós vemos que mais tarde Deus substitui esse sacrifício pelo sacrifício definitivo que é Cristo, né? Então, quando nós olhamos, né, para esse aspecto, nós vemos que pecado e morte andam juntos, como santidade e vida também andam, né? Daí a necessidade do ministério sacerdotal da justiça, né? Nós vemos isso de uma forma muito clara. Então, a justiça perfeita da vida incorruptível, né, ela é expressa pelo sangue da oferta. Somente o sangue derramado seria capaz de nos dar uma justiça perfeita, uma justiça incorruptível, não aquela de animais, mas o sangue de Cristo, porque o sangue de animais amenizava, né, a ira de Deus por causa do pecado. Então Israel, o povo de Israel, é aqui que nós precisamos prestar atenção nisso. O povo de Israel, ele deveria ser uma nação de sacerdotes. Ele foi institucionado lá no Antigo Testamento, e ele deveria, na vinda do Senhor Jesus, continuar, e agora muito mais, né, vamos dizer assim, por causa da vinda do Senhor Jesus, muito mais, vamos dizer, forte, exercer o ministério sacerdotal. Um povo que foi baseado, foi fundamentado pelas leis e foi levado a esse nível de entendimento, mas eles não discerniram, eles não entenderam, por isso eles não foram capazes de aceitar, né, a graça do Senhor Jesus e aceitar o próprio Jesus. Jesus, ele muitas vezes ele lamentou, teve um tempo que ele olhou para Jerusalém e ele falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abrigar-te debaixo das minhas asas como a galinha abriga os pintainhos, e tu não quiseste, né? Rejeitaste, apedrejaste os profetas, aqueles que te foram enviados. Então há no coração de Deus, Israel continua sendo o povo de Deus, mas houve no coração de Deus uma necessidade de substituir a nação de Israel. E quem foi que substituiu? Foram os gentios. Fomos nós que fomos alcançados pela graça, recebemos o toque do Espírito Santo e alcançados pela graça apostólica lá, que foi pregada pelos apóstolos, né? E nós hoje somos, como diz esse texto de Pedro, né, vocacionados, chamados para sermos sacerdotes, para ministrarmos, como diz o texto, né, edificados casa espiritual. Nós falamos a respeito disso, casa espiritual. Essa casa agora é o nosso coração, porque haveria aquele que instalaria definitivamente essa substituição, né? Então nós sabemos que o sacerdócio de Cristo
no Novo Testamento, ele é maior do que o sacerdócio de Melquisedeque no Antigo Testamento. Cristo, ele inaugurou um novo tempo sacerdotal no Novo Testamento, sendo que ele mesmo foi o oficiante e o sacrifício, né, no altar que foi a cruz. É muito lindo isso, é muito bonito. Então, a partir daí, como Israel, né, não percebeu isso, não discerniu isso, a igreja foi chamada para exercer esse ministério. Então nós fomos chamados para exercer esse ministério. Quando nós olhamos, o próprio Senhor Jesus, ele previu isso, né? Mateus, quando a gente chega em Mateus capítulo 21, verso 43, nós vamos dizer assim: dizem-lhe eles, né? Portanto vos digo, né, que o reino de Deus vos será tirado. Jesus fala para Israel: o reino de Deus vos será tirado, né? Mateus 21, 43. E será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então veja que Jesus ele preveu que Israel não entenderia isso, né? E aí mais tarde, depois com a igreja formada, Pedro ele confirma essa palavra de Jesus já agora para a igreja, né? Quando ele diz, né, que também vós, como pedras vivas, sois edificados, sois chamados, né, sois vocacionados. Então, os pecadores que receberam a graça, eles se tornaram participantes da vocação espiritual. Isso quer dizer que nós, que continuamos pecadores, mas somos agora pecadores remidos, nós nos tornamos em Cristo participantes desse chamamento espiritual. Isso quer dizer que nós temos hoje a unção, a autoridade para ministrar vida sobre a morte. Isso é muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo em que a apologia da morte está muito grande, né? Então, nós precisamos, vamos dizer assim, colocar a nossa postura, o nosso chamamento sacerdotal em evidência, para poder confrontar essa operação, para poder fazer recuar essa operação. É lógico, é evidente que nós não vamos fazer isso de forma carnal. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas nós precisamos, como diz esse texto de Pedro, diz assim: para oferecer sacrifícios espirituais. Então, são posturas que nós recebemos de Cristo, é um ofício que nós recebemos de Cristo, né, que nos dá a autoridade de ministrar de forma espiritual contra toda a operação de morte, contra tudo aquilo que está se levantando, né, para trazer ao mundo, para trazer às pessoas esse nível, esse colapso, vamos dizer assim, na vida das pessoas. Então, devendo, né, quando nós vemos essa palavra, nós assumimos essa grande vocação. E essa vocação é da parte de Deus, e nós hoje somos ministros. Nós entendemos que hoje eu, você, todos nós que somos da igreja, que somos filhos de Deus, nós somos ministros de Deus, né, para ministrar vida aqui na terra. Nós recebemos vida de Jesus, né? Aquele que eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, se nós recebemos de Jesus, recebemos vida em abundância. A partir do momento que recebemos vida em abundância, nós passamos, a Bíblia diz assim: aquele que crê em mim, né, rios de água viva fluirão do seu interior. Então nós recebemos a água viva e fazemos jorrar a água viva, que é a água da vida, né? Então nós descobrimos que, como membros do corpo de Cristo, nós temos um relacionamento com Ele, né? O grande sumo sacerdote, como nós comentamos lá em Hebreus 4, né? No Arão, por exemplo, no Antigo Testamento, ele se relacionava com seus filhos, né, no trabalho sacerdotal. Nós vemos isso também de uma forma muito triste, o relacionamento sacerdotal de Eli com seus filhos. Não foi um relacionamento bom, não foi um relacionamento em que houve ali aquilo que deveria haver em termos de discernimento, de santidade e de ministração da parte dos filhos de Eli, e causou toda
aquele problema, né, que nós sabemos, a questão do roubo da Arca da Aliança, enfim, tantas coisas que aconteceram a partir dali. Então, no Antigo Testamento, o que eu quero frisar é que havia um relacionamento do sacerdote, ou do sumo sacerdote, no caso Arão, com seus filhos. Seus filhos o ajudavam no trabalho sacerdotal. Lá em Hebreus, né, quando nós falamos sobre os elementos que nos davam, vamos dizer, a chave para nós entrarmos no descanso, nós temos assim, nós podemos ver assim uma espécie de Levítico neotestamentário, ou seja, nós somos também hoje sacerdotes, filhos, né, de Deus Pai, lógico, mas também filhos de Jesus. É interessante isso, né? Quando nós olhamos, por exemplo, Hebreus 2,13, nós vamos perceber algo interessante, porque nos fala de uma forma muito, muito bonita. Jesus nos chama de filhos, né? Que coisa bonita, que coisa interessante. Ele diz assim: e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Está dizendo que é Jesus dizendo essas palavras. Então, Jesus ele diz assim: os filhos que o Pai me deu. Né? Então nós somos filhos de Jesus, e sendo filhos de Jesus no modelo sacerdotal do Antigo Testamento, assim como Arão se relacionava com seus filhos no trabalho sacerdotal, hoje nós nos relacionamos com Jesus, nosso sumo sacerdote, também no trabalho sacerdotal. Por meio de Cristo, né? Ou por meio através do nosso relacionamento com Ele, nós somos membros de Cristo. O grande trabalho do sumo sacerdote, que é Jesus, no céu, ele deve encontrar a expressão, vamos dizer assim, aqui na terra, que é a sua igreja, para que esse trabalho seja levado a cabo, como era o desejo de Deus com os israelitas, né? Então, se nos perguntarmos qual é o significado do contínuo trabalho do Senhor como sumo sacerdote, nós vamos ver que o trabalho contínuo dele é trazer vida sobre a morte. A afirmação de que Cristo, né, aquele que me segue, aquele que anda comigo, que come da minha carne, que bebe do meu sangue, que crê, que confia e tudo mais, né, ele diz assim: terá vida e vida em abundante. E vida em abundância. Então, nós temos a vida em abundância, e o trabalho do sumo sacerdote continua sendo trazer vida sobre a morte, anular a operação da morte espiritual. Jesus, quando diz que, aliás, o profeta Isaías, quando ele diz que Jesus viria para trazer liberdade aos cativos, né, e colocar em liberdade aqui os prisioneiros de alma e tudo mais, e nós sabemos o ofício já anunciado lá de Jesus, que viria ao seu tempo, na plenitude dos tempos, a ministrar no altar que era a cruz todo esse trabalho, toda essa ministração, né, sobre a vida humana, sobre os homens. Então, o trabalho constante do sacerdote espiritual, não só ministrar vida sobre a morte, mas entra agora a parte da batalha, né? Fazer recuar os operantes da morte, ou seja, os príncipes da morte, os príncipes das trevas, né? Então, eu e você, meu irmão, nós temos da parte de Cristo esse chamado, e muito mais do que esse chamado, essa autorização, né? Quando nos dias em que nós vemos aí a morte ocupando o primeiro lugar, já não falo mais páginas de jornais, porque é muito difícil hoje, né, as pessoas lerem, até tem, eu, por exemplo, fui assinante muitos anos de jornal, mas hoje a gente tem a mídia, né, a internet e as redes sociais, que também são jornais, né? Então, nesses dias em que nós vemos a morte ocupando o topo, o primeiro lugar, nós vamos na contrapartida, né? A mídia anuncia a morte, a população se aflige, há uma espécie de pânico, né? Há uma espécie assim de correria, de medo, de ansiedade, e nós vamos na contramão disso, nós vamos na contrapartida, que é anunciar a vida, né? Sobre todo o coração. Amém, queridos? Essa é a nossa maior
vamos dizer assim, posição de vitória, né? Porque nós temos da parte de Deus também a promessa de que Satanás ele não toca os filhos de Deus. Ele não toca os filhos de Deus, só com permissão do Altíssimo. E, logicamente, toda vez que o Altíssimo permite é porque ele tem propósito. E a Bíblia diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos. Então, por isso que o inimigo não descansa, irmãos, né? E ele está sempre lançando dardos inflamados, e muitos são atingidos pela incredulidade, pela fragilidade da fé. Como eu disse, né, lá em Hebreus capítulo 4, na outra mensagem, muitos ficaram pelo caminho e não entraram na terra do descanso, né, pela incredulidade. E essa incredulidade leva a procedimentos que são contrários aos princípios da palavra de Deus. Então, o maior conflito da igreja hoje, o maior conflito, né, é com a morte espiritual. A morte é aquilo que foi introjetado, aquilo que entrou no mundo, né, pelo pecado. É a pior operação de juízo é a morte, né? Então, quanto mais o homem se torna, né, um ser espiritual, mais consciente ele fica da realidade dessa batalha contra o poder do maligno e contra o operador da morte nas dimensões espirituais. Quando as Escrituras falam que a morte é o último inimigo a ser vencido, né, isto não significa que é a última na lista, mas que o inimigo vamos dizer assim, é o derradeiro, é o inimigo derradeiro. A expressão final, ela completa toda a inimizade entre a vida e a morte. Nós observamos a morte, adentrou, né, no mundo. A Bíblia diz que a morte, por um homem entrou a morte, mas esse homem, ele na verdade, ele foi uma ponte de ligação da morte com o mundo. Nós observamos que a morte entrou no pecado, entrou no mundo, através do pecado, lá no Éden, né? E aí o que aconteceu? Deus interveio, né, com sua resposta de vida por meio do sacrifício de sangue. Foi uma intervenção, foi algo que Deus ele fez por misericórdia, né, para que houvesse esse detimento, né, essa situação de confronto com a operação da morte. Então o sangue fala de uma justiça, né, aceita e eficiente. O sangue, nós precisamos entender que o sangue é vida. É através do sangue que a vida retornou, que a vida veio a todos nós, né? O sacerdote, então, ele precisava, lá no Antigo Testamento, enfrentar a morte. Eu imagino que era muito mais complicado pela falta do Espírito Santo. Eles tinham a unção, né? Deus, ele se comunicava com o sumo sacerdote no nível, vamos dizer assim, da matéria, né? através dos profetas e através mesmo de coisas que Deus ele fazia chegar ao coração, mas não com o Espírito Santo morando no coração deles. Nós entendemos isso, né? Então eles precisavam enfrentar a morte, eu diria praticamente assim, num confronto pessoal, né? E vencê-la, né, ministrando vida no seu lugar. Então não mudou nada, né? Mas o que acontece? Nenhum homem era capaz de fazer isso definitivamente, né? Então só o Senhor Jesus, ele pôde encontrar-se com a morte, né? E naquele encontro aconteceu toda a inimizade, e ele destrona a morte, né? Ele derrotou a morte por meio de um sacrifício perfeito de sangue da sua própria vida. Ele foi o próprio Cordeiro, né? Ele foi o sacerdote e o próprio Cordeiro. Ninguém matou Jesus. Ninguém matou Jesus. Ele se deixou matar. Ele se entregou, né? Ele se deu, né, por amor. Então ele deu início, naquele momento lá na cruz, ele deu início a um outro nível de sacerdócio, né, para ministrar vida aos crentes que viriam. E esse nível de sacerdote é muito maior do que o nível de sacerdote do Antigo Testamento. O sacerdote é um homem que tem autoridade, né,
não, embora essa autoridade seja espiritual, ela não é eclesiástica, né? Ou seja, não é uma autoridade dada pela igreja ou pelo homem, né? Nós, por exemplo, impomos as mãos sobre outros homens e delegamos a eles o título, né, o ministério pastoral, o ministério evangelístico, o ministério de presbítero, de bispos, mas na verdade nós somos sacerdotes ministrando vida agora com um superior, né, uma atribuição superior de passar isso para a vida de uma outra pessoa. Isso vem lá do Antigo Testamento. Nós vemos Samuel, Deus manda Samuel escolher um rei. O rei era um símbolo maior, um símbolo máximo, né, da liderança do povo de Deus, e nós vemos uma diferença muito grande, né, na unção de reis, principalmente no início, Saul e Davi, né? Saul recebeu óleo sobre a cabeça de Samuel, mas Davi recebeu óleo que estava armazenado num chifre. Isso nós sabemos, é uma outra ministração, outra pregação. Havia ali um simbolismo, né, de uma unção maior, de uma unção, vamos dizer assim, de autoridade, né? Então, quando a gente ora hoje como sacerdotes por alguém, né, Deus, ele confirma a nossa oração. Se nós olharmos em João capítulo 5, verso 16, nós vamos ver, deixa eu pegar aqui o Evangelho de João capítulo 5, só um momentinho, João capítulo 5, verso 16, nós vamos observar aqui uma coisa muito importante. Diz assim, João capítulo 5, verso 16, diz assim, vai dizer assim: e o sacerdote orará, e Deus ouvirá a sua oração, e Deus lhe dará vida àqueles a que não pecaram para a morte. Então, 1 João capítulo 5, verso 16, desculpa, não é João, não é 1 João capítulo 5, verso 16. Então, orará, o sacerdote orará sobre o pecador, e Deus lhe concederá vida para o pecador que não tenha pecado para a morte. Nós sabemos que existem pecados que são para a morte que não são imperdoáveis, né? É o pecado contra o Espírito Santo. Então, um crente que permanece na base da justiça pela fé, através do sangue de Jesus Cristo, que somos nós, a igreja, pode exercer esse poder de sacerdócio em benefício de um irmão, em benefício de uma pessoa, né, que errou, e nós temos essa autoridade de ministrar vida sobre ele. Isso é muito importante, porque cada um de vocês que são filhos de Deus, que têm essa aliança com o Senhor, tem essa autoridade. Não precisa ser o pastor, não precisa ser o evangelista, não precisa ser o diácono. Todos nós somos vocacionados ao sacerdócio real, ao sacerdócio como casas de Deus, né? Sacerdócio para oferecer sacrifícios espirituais. Então nós temos, né, esse ministério. Então não há ministério mais lindo, mais bonito, mais necessário, eu diria, não há ministério hoje mais necessário na terra do que esse ministério nosso, ministério de sacerdotes. Nesse tempo que nós estamos vivendo, como é importante nós entendermos essa posição que temos em Cristo Jesus. Se nós ministrarmos verdades que não emanam de nós vamos estar desperdiçando o nosso tempo. Nós precisamos ministrar, mas ministrar segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus nos dá na sua palavra. Se nós ficarmos nos apunhalando, nos mortificando, né, e perdendo essa posição de sacerdotes, né, com as más notícias que nós temos visto aí, os profetas do Apocalipse e os profetas das más notícias, nós vamos estar perdendo, como os israelitas, a oportunidade de sermos sacerdotes de Cristo, de exercitar a fé e de repudiar a incredulidade.
Então, nós não podemos, irmãos, dar espaço. A Bíblia diz: não dê espaço para o diabo, né? Sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Então, nós não podemos ficar presos, retidos diante de notícias de morte. Cada vez que saem essas notícias na televisão, esses gráficos, esses índices, eu recuso aquilo e eu declaro, né, profeticamente, está repreendido em nome de Jesus, eu declaro vida, né, eu declaro a emanação de vida sobre as pessoas, sobre essa terra, sobre essa geração. Nós sabemos que essa geração é uma geração iníqua, mas a Bíblia diz lá em 1 João 5,16, como nós lemos: o sacerdote orará sobre aquele que não tem pecado para a morte e Deus lhe dará vida. Então isso quer dizer o seguinte: se você orar com fé e crendo nisso, crendo nessa posição que você tem de sacerdote em Cristo, orar sobre uma pessoa que está moribunda, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está morta espiritualmente, se você declarar a vida, orará, impor as mãos sobre ela, diz o texto de 1 João capítulo 5, verso 16, orará e Deus lhe dará vida. Nós precisamos crer nisso. Então Deus, irmãos, não nos chamou, né, para nós sermos meros transmissores de informação dessa operação. Nos chamou para dar a unção. Nós temos a unção do Espírito Santo. Nós temos a autoridade, vos darei autoridade. Jesus nos deu autoridade. Mas, antes disso, Ele nos libertou dos nossos pecados. Nós precisamos ser livres dos nossos pecados, para que possamos ministrar vida aos outros. Nós não podemos ver de outra maneira. Quando nós olhamos 1 João capítulo 2, no verso 18 e 20, 1 João capítulo 2, verso 18 ao 20, vai dizer assim: filhos ou filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já a última hora é chegada. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque não assumiram. É como os judeus. Os judeus, eles eram povo de Deus, mas saíram do povo de Deus, aqueles homens, né, aqueles fariseus, eles saíram do povo de Deus, o povo que foi escolhido por Deus, mas não era um de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isto é para que se manifeste os que são e os que não são, né, de nós. E aí o mais importante, no verso 20, diz assim: e vós tendes a unção do Santo. Irmãos, vós tendes a unção do Santo. Que coisa mais linda! Eu tenho a unção, você tem a unção do Santo, né? Para ministrar, para ser sacerdote, para com autoridade declarar a vida, né? Então, infelizmente, nós vivemos num mundo onde a morte reina, né? Nós sabemos disso. O mundo jaz no maligno e diariamente as multidões elas são arrastadas por uma maré de morte espiritual. Nós vemos isso acontecendo todos os dias. Por quê? Por causa da injustiça. Nós precisamos colocar em ação o nosso chamado sacerdotal, ministrando vida, para que outros, quando oferecendo vida a eles por meio do Evangelho, eles também recebam vida, né? Nós devemos ministrar Cristo e não ministrar meras doutrinas sobre eles. É o que mais acontece hoje, dentro desse neotestamentário do evangelicalismo, né? O que nós vemos hoje são as igrejas ministrando doutrinas. E nós não podemos ministrar doutrinas, nós temos que ministrar Cristo, nós temos que ministrar vida, né? A doutrina ela vem depois, a posteriori, no sentido da convivência, no sentido do dia a dia do cristão. Então, nós não podemos declarar palavras simples ou mandamentos de impacto para a vida de ninguém, né, quando o vital é nós ministrarmos Cristo, né, para que as pessoas tenham vida eterna, tenham vida em abundância. Então todo crente é chamado para dar uma resposta a Cristo, né, e é chamado para, através da unção que recebeu de Cristo, dar uma resposta às atividades de Satanás. Nós somos chamados para isso, né?
o relacionamento correto com Deus, ele vai proclamar efetivamente que o pecado e a morte não reinam. Quando nós, como diz o texto, né, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, quando o nosso relacionamento é correto com Deus, nós vamos proclamar efetivamente que o pecado e a morte não reinam no mundo. Isso quer dizer o seguinte: a igreja hoje precisa ser uma igreja santa, precisa ser uma igreja que se santifica, que busca a Deus, que ora, que medita na sua palavra, que tem vida diária com o Senhor, né? Que tem vida espiritual, né? Tem vida espiritual. Uma pessoa que tem vida, ela levanta de manhã, ela trabalha, ela estuda, ela tem as coisas, ela tem vida. Ela não fica na cama o dia inteiro, né, inerte, porque isso não seria vida, seria vegetar. A mesma coisa espiritualmente, nós precisamos ter vida espiritual, atividade espiritual, precisamos exercitar a nossa fé, né? Então, nós devemos enfrentar e superar, né, todo esse poder das trevas com uma vida santa e incorruptível, né? Israel tinha esse chamado, mas fracassou, né? Então surgiu a igreja para dar continuidade a esse ministério. Então, para manter a vitória de Deus sobre a morte, conforme o testemunho de Jesus, né? E qual seria o testemunho de Jesus? É o testemunho do triunfo da vida sobre a morte. O testemunho de Jesus é o que ele alcançou por si mesmo, pelo seu poder na cruz, né? E aí nós vemos, então, lá no livro de João, Jesus ele reclamando um pouquinho, né? E ele fala que o testemunho, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 18, ele fala que o próprio Cristo escreve: eu sou aquele que estive morto e agora vivo, né? Pelos séculos dos séculos. Eu sou aquele que tenho as chaves da morte e do inferno, né? Então esse é o testemunho que foi depositado nas mãos da igreja. Jesus ele nos deu a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então eu e você somos a igreja, eu e você somos um ministério sacerdotal com autoridade, né, para dar testemunho de Cristo. Então nas cartas do Apocalipse mostram que Cristo, apesar disso, não estava satisfeito muito com as atividades, com as boas atividades que a igreja tinha. Ele fala: olha, sei que você foi zeloso, sei que você permaneceu na sã doutrina, que você persistiu na vida cristã, eu sei tudo isso, e ele faz, mas tenho contra ti, né? Às vezes nós somos pessoas que pensamos que estamos fazendo o melhor. Podemos até estar fazendo o melhor, trabalhando na igreja, sabe, tendo uma vida virtuosa, assim, no sentido da santidade, buscando realmente participar dos cultos, das reuniões de oração, sendo dizimista fiel. Mas o que é mais importante é a nossa vocação sacerdotal. Nós esquecemos dela. Nós esquecemos que temos essa autoridade. E por termos essa autoridade, nós não precisamos e não podemos, né, nos entregar a toda essa apologia de morte que se faz nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, a pergunta nessa noite é: que ministério nós queremos? Nós queremos correr de um lado para outro, apavorados com as notícias, ser cristão, ir aos cultos, fazer os trabalhos na igreja, fazer tudo direitinho, né? E esquecer o ministério sacerdotal? Porque a nossa vida, ela começa aí. A vida de Jesus, ela teve um foco, ela teve um objetivo, e ele termina, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Então nós precisamos trazer o impacto poderoso da vitória de Cristo na cruz para desafiar a morte. Por isso é que nós sabemos que na cruz, né, quando nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele, quando nós tomamos a morte de Cristo, né, no sentido de fazer em nós, mortificar em nós todos os efeitos do pecado, através do poder de Cristo, nós somos envolvidos nesse ministério. Nós somos chamados, nós somos comissionados. Então, aí sim, se nós abdicarmos dessa posição, aí sim será um dia ruim, será um tempo ruim, será uma quarentena ruim, será um tempo de pandemia ruim, né? Porque vai significar, irmãos,
Quando você vê um cristão apavorado, um cristão desanimado, um cristão preocupado, com medo, né? Eu já falei, nós já pregamos a respeito de Josafá, ele teve medo, mas ele não se deixou vencer pelo medo, ele foi para os pés do Senhor, né? E ali Deus deu a vitória a ele, é um grande exemplo, né? Então é isso que nós estamos falando aqui. Então, quando você vê um crente dessa forma, você tem que ministrar a vida sobre ele, né? 1 João capítulo 5, verso 16, orará e Deus lhe dará vida. Então significa que nós perdemos a vocação. Se nós ficarmos apavorados, com medos, impressionados, ficarmos subjetivados a esse bombardeio de informações, nós perderemos o foco. Então, nós não vamos estar provendo aquilo que é necessário para o desafio real contra a morte, né? Então, examinemos a nossa vida, examinemos aquilo que Deus tem feito por nós, vamos avançar. A Bíblia diz lá em Efésios, né, capítulo 6, que diz que nós devemos avançar no poder de Deus, né? Revestirmos de toda a armadura, devemos declarar que a morte da morte, né, através da vida de Jesus, e ministrar a vida de Cristo sobre a vida dos que não pecaram sobre a morte. Amém? Então essa é a mensagem desse domingo à noite, que nós ocupemos a nossa posição de sacerdote, começando em casa, ministrando vida sobre os nossos familiares, sobre a nossa casa, a nossa família, ministrando sobre a nossa igreja, nossos irmãos, cada um orem uns pelos outros, ministrem vida. Eu tenho feito minhas orações aqui e eu peço, Deus, eu ministro vida sobre os meus queridos de Nova Aliança, como eu amo os meus queridos de Nova Aliança, eu ministro vida sobre eles, né? E isso não quer dizer que eu estou ministrando vida sobre alguém que não tem a vida, não, não é isso não. Eu estou intensificando, né, a atividade da vida de Cristo na vida de vocês. E nós temos agora a obrigação, né, de exercermos esse sacerdócio contra tudo que se levanta contra o nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus confirme o teu ministério sacerdotal, que você possa ser um sacerdote de unção, de autoridade, de poder. Amém? Nós vamos ainda orar com a ministra, mas eu quero orar também por você nesse momento. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, como é importante para nós, Senhor Deus, sabermos que fomos vocacionados pelo teu amor, pela tua graça, como diz ali no texto que nós vimos de João, 1 João. Senhor Deus, nós fomos vocacionados para sermos sacerdotes, para ministrarmos, Senhor, no altar, na casa de Deus, que é aqui no altar espiritual, Senhor Deus, na direção, no poder e na autoridade do nome de Jesus. E eu quero te pedir, Deus, que nessa noite o Senhor toque agora o coração da igreja, o coração dos meus irmãos, para essa postura, para esse despertamento que nós precisamos ter nesse tempo em que a apologia da morte tem sido grande e, Senhor, até mesmo a morte espiritual de muitas pessoas tem sido grande. Nós temos visto, Senhor, como Satanás tem aproveitado esse tempo para mexer, Senhor Deus, na mente, para mexer, Pai amado, na psique das pessoas, levando essas pessoas até o suicídio. Senhor Deus, nós temos visto isso de uma forma tremenda, mas nós, como sacerdotes em Cristo, nós rejeitamos, nos dá, Senhor, esse entendimento, nós rejeitamos sobre a nossa casa, rejeitamos sobre a nossa igreja, Senhor Deus, a morte, e nós ministramos a vida de Cristo sobre a vida dos nossos irmãos, porque sabemos a tua palavra é a verdade, e diz, Senhor, orará e Deus concederá a vida. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa palavra. Continua nos fortalecendo nesse tempo que estamos passando de recolhimento. Senhor, continua nos informando, nos construindo mais e mais, para que nós possamos dar o testemunho da justiça alcançada pelo Senhor na cruz. Senhor, muito obrigado. Eu abençoo o teu povo assim, em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém. A graça esteja sobre todos, em nome de Jesus.